O governador Tarcísio de Freitas sancionou em junho deste ano a lei aprovada aqui na Alesp, que institui a Semana de Educação Midiática na rede estadual de ensino. A nova legislação é de autoria do deputado Caio França, do PSB, e pretende ampliar o debate sobre o uso da tecnologia e o combate à desinformação. De acordo com a lei, fica instituída a Semana Estadual de Educação Midiática a ser celebrada anualmente no último fim de semana de outubro, junto com a Semana Global de Alfabetização Midiática e Informacional, liderada pela Unesco. A ideia da Semana Estadual da Educação Midiática é justamente preparar os alunos para ter um senso crítico, para ter uma responsabilidade perante os conteúdos que ajudam a promover também, visto que a desinformação é algo que acontece no mundo inteiro, então não vai ser uma lei meramente punitiva que vai resolver um problema que tem que ser na base. Então, a nossa ideia é poder fazer com que São Paulo possa sair na vanguarda desse tema também. Essa semana não surgiu da nossa cabeça, né? É importante falar que ela está super alinhada com a Unesco, que, enfim, é responsável pelas pautas de educação, de cultura ligada à ONU, e a gente faz com que São Paulo possa ter essa semana para que os alunos da rede, juntamente com os professores, possam ter várias atividades, e a gente até sugere algumas atividades, mas fica a cargo da direção das escolas, da própria Secretaria Estadual de Educação, de ter outras sugestões de atividades que possam fazer com que os alunos saibam da responsabilidade que tem perante um conteúdo que chega em suas mãos. A iniciativa do debate público pelo deputado Caio França surgiu após o parlamentar ter presidido a CPI das fake news da Alesp em 2020. Que eu presidi a CPI das fake news, a CPI teve um relatório bastante polêmico e dividido. Eu não me senti satisfeito com a conclusão daquela agenda e nós fizemos uma audiência pública com diversos especialistas para tratar de desinformação. E nessa reunião surgiu a ideia, junto mesmo com a Patrícia que está aqui conosco, da gente promover uma semana estadual de educação midiática, como você falou, conscientizando os alunos da rede da importância de estarem mais habilitados a lidar com a questão das novidades das mídias sociais, das redes sociais, da tecnologia. Ainda, segundo o deputado, o Estado não terá gasto algum. Não cria custo para o Estado, é mais no sentido de mostrar que São Paulo está atenta aos avanços da tecnologia. Segundo os especialistas, as novas mídias trouxeram novos letramentos. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura vem alertando para a urgência da alfabetização midiática e informacional, educação midiática na aprendizagem e construção do conhecimento no século XXI. As atividades propostas, pela Unesco vão desde viradas da checagem, fazer palestras sobre o papel e a importância da imprensa para os alunos, para que eles possam reconhecer e diferenciar conteúdos entre fato e opinião, para que eles tenham, de fato, a possibilidade de fazer uma análise crítica de qualquer informação que chega até eles e que pode estar na palma da mão via um dispositivo móvel ou via redes sociais, mas também pode estar numa matéria jornalística, até eu brinco, numa embalagem de um produto. Hoje a educação midiática, ela tem a importância de fazer com que o cidadão, de fato, exerça a sua cidadania plena, exerça a sua liberdade de expressão com ética, com responsabilidade, não engajando em conteúdos que possam causar dano, ferir o outro, dentro daquela linha de que só estou repassando. Então, a semana, ela vem com esse peso. Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, destaca ainda que a educação midiática tem o papel de empoderar o cidadão para que ele possa fazer escolhas e opinar, colocando seu ponto de vista de forma democrática e com responsabilidade. A educação midiática, ela vem justamente com esse objetivo de auxiliar o cidadão
a acessar corretamente as informações, a saber verificar a fonte, o propósito, a saber produzir conteúdos utilizando as ferramentas digitais que existem por aí e também participando ativamente da sociedade democrática. E só um ponto que o deputado colocou, que eu queria trazer aqui, nós lá no Palavra Aberta, nós desenvolvemos um projeto chama Educamídia, é fácil de acessar, educamídia.org.br. Nós disponibilizamos materiais, recursos pedagógicos de aula, guias, para formar professores e também alunos nesse interesse, né, nessa importância da utilização da educação midiática. Então, todos os nossos materiais são gratuitos, nós temos já parceria com a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, onde a gente tem alguns materiais que já são distribuídos em formas de eletiva. A gente vira a página do nosso jornal para falar sobre transporte. O deputado Enio Tato, do PT, manifestou apoio à mobilização de moradores da Zona Sul da capital, que cobra a conclusão das obras de expansão da linha 9 Esmeralda da CPTM. O trecho liga as estações Grajaú e Varginha e deve beneficiar mais de 50 mil passageiros por dia. O deputado Enio Tato, do PT, promoveu um ato com moradores da região do Extremo, da Zona Sul da capital paulista, para tratar da extensão da linha 9 Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, do trecho entre a estação Grajaú e o terminal de ônibus da São Paulo Transportes, do Jardim Varginha. Após a manifestação, a CPTM veio a público e falou que a entrega vai ser em setembro. Em setembro, obviamente, um mês antes da eleição, dias antes da eleição. Então a população está esperando que seja entregue mesmo próximas eleições, que eles façam esse ganho político. O importante é a estação Varginha funcionar, atender a população, que é uma reivindicação que a gente vem trabalhando, vem lutando, o movimento do Trem Varginha já há mais de 15, 20 anos. Segundo os moradores, a nova estação vai trazer uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Hoje o transporte aqui é muito sofrido, são mais de 50 mil pessoas que utilizam o transporte público, e o trem vai facilitar muito. Significa ganho de tempo para as pessoas aqui estarem mais com a família e fazerem outras atividades que não estar no trânsito dentro do ônibus. Em nota, a CPTM informou que o atraso na entrega da obra deu-se por conta da construção do acesso oeste, que permite o embarque e o desembarque dos passageiros, e que essa construção resultou em modificações do projeto inicial. Ainda segundo a CPTM, a estação Varginha tem estimativa de demanda de 50 mil passageiros por dia útil. O terminal de ônibus deve ser concluído em 2025. É muito importante o apoio dos parlamentares que estão junto com a gente na luta desde o começo, desde 2021, depois 2016, sempre está acompanhando a gente nessa luta, porque é através deles que a gente conseguiu marcar várias audiências, inclusive na CPTM. Lá ouvimos várias promessas, várias datas para entregar para a gente, para a população, essa estação em funcionamento, e até agora nada a nível de funcionamento. Então, por isso que a gente só tem a agradecer os parlamentares que nos ajudam nessa luta. Pessoal, julho é mês de férias para muita gente, não é? Incluindo as crianças que não têm aulas regulares neste período. Mas olha, o cuidado com a saúde é importante e para manter, não é, a vacinação em dia também. Sabiam disso? Pois é. A médica infectologista Karina Miage, responsável pelo ambulatório dos viajantes, tem dicas e orientações sobre saúde para quem pretende viajar. Vamos ver? Olha só. Você sabe quais vacinas tomar antes de viajar? A obrigatoriedade de vacinação varia em cada país. Países que exigem alguma vacinação exigem principalmente febre amarela. Como o Brasil é um país endêmico para a doença, então viajantes que estão saindo do Brasil indo para algum país que exige a febre amarela, precisa apresentar a comprovação da vacinação pelo menos 10 dias antes da viagem. Esta médica infectologista diz que orientação de viajante não tem receita pronta. Depende muito do tipo de viajante, para onde a pessoa vai, o que ela vai fazer e onde vai se hospedar. Uma das coisas principais é sempre estar com a carteirinha em dia, vou falar isso de novo, então ver se a vacinação de sarampo está em dia. A gente tem circulação de sarampo em outros lugares, agora aqui a gente
não está tendo mais, mas até pouco tempo atrás a gente também estava tendo circulação de vírus. Vacina de hepatite B, vacina de tétano, então as vacinas de rotina tem que sempre estar em dia. Outras vacinas mais específicas depende muito do tipo de viagem. Se a pessoa vai ficar numa cidade grande, vai ficar num hotel, só vai ficar em centros urbanos. Então, a orientação é diferente de uma pessoa que vai fazer trilha, vai para locais mais selvagens. Mas precisamos estar atentos também nos pequenos deslocamentos dentro do estado que podem precisar de vacinação. Por exemplo, em alguns locais a gente tem doenças transmitidas por carrapato, outras doenças transmitidas por picadas de mosquito. Então, é bom a pessoa sempre se informar direitinho antes de viajar se tem alguma doença circulando naquela região para onde ela vai. Aqui no estado de São Paulo, um serviço gratuito da Secretaria de Estado da Saúde vacina e orienta viajantes sobre principais doenças que podem ser evitadas com a vacinação. É o ambulatório dos viajantes. A gente tem 2 tipos de atendimento. O Hospital Emílio Ribas também tem um serviço muito semelhante. Os atendimentos pré-viagem, que a gente chama, orientação pré-viagem, que é marcar uma consulta antes de viajar para ter umas orientações gerais e alguns cuidados que a pessoa tem que ter na viagem. Esses atendimentos são agendados, tanto no Emílio Ribas quanto no HC. O agendamento pode ser feito presencial ou por telefone também. E a gente tem também um atendimento pós-viagem, que é se o viajante foi para algum lugar e voltou com algum sintoma. O que a gente vê principalmente é viajante que volta com febre, suspeita de malária, se foi para alguma região endêmica para malária. Aí esse atendimento é feito como um pronto atendimento, é por ordem de chegada, não necessita de agendamento. No serviço são prestadas diversas orientações e até cuidados durante o voo para a prevenção de trombose venosa. Aqui dentro de São Paulo, risco maior, por exemplo, a gente tem transmissão de febre amarela no estado, então as pessoas que forem viajar, principalmente entrar em contato com locais que tenha mais mata, sempre está com a vacinação em dia. De outros, assim, depende muito do tipo de viagem, né? Como você mencionou, assim, se vai para praia, às vezes tem mais mosquito. A gente, apesar de estar um pouco mais frio, a gente está tendo alguma transmissão de dengue ainda, então usar repelente, repassar o repelente, cuidados com o sol também, protetor solar, sempre obedecer a ordem de passagem das coisas, então passar primeiro o protetor solar, deixar secar um pouquinho, depois passar o repelente por cima. Então, vai variar bastante de acordo com cada região. Para locais que tem carrapato também, de preferência usar roupa fechada, usar repelente também, que a grande maioria também protege contra carrapato. Essas orientações, às vezes, depende muito do local para onde a pessoa vai, às vezes a orientação é mais específica. Na capital paulista, o atendimento pode ser agendado em 4 unidades. Hospital das Clínicas, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Unifesp e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Qualquer dúvida, é importante buscar o médico de confiança. Se ela quiser procurar algumas informações por conta própria, eu acho que tem que sempre lembrar que tem que procurar em locais confiáveis, né? Então, site do Ministério da Saúde, site da Vigilância Epidemiológica aqui de São Paulo, o site da Organização Mundial da Saúde também pode ter alguma informação sobre algum surto, alguma epidemia, e eles têm também uma página para viajante. O site do CDC dos Estados Unidos também tem algumas orientações boas para viajante. Vacinação e orientações em dia, boa viagem! As pessoas estão viajando mais, as doenças crônicas elas estão sendo melhor controladas com a evolução das medicações, então as pessoas estão vivendo mais e bem mais saudáveis, então lembrar que algumas pessoas com comorbidade podem ter algum risco maior de alguma doença mais grave, principalmente em outros locais, então essas pessoas também têm que estar com a vacinação em dia e também verificar se não tem indicação de alguma vacina especial pela condição de saúde. Da saúde para a economia, a Desenvolve-SP, a agência de fomento do estado de São Paulo, tem liberado crédito para que as cidades possam atender melhor a população. Em 1 ano e meio, o crédito da Agência Estadual de Fomento para o Setor Público cresceu 438%. Acompanhe.
A Desenvolve SP financia o crescimento de negócios por meio de programas e linhas de crédito com prazo de até 10 anos para pagar, com taxas de juros competitivas. A Desenvolve SP, na verdade, ela não é um projeto, ela é uma empresa de economia mista, tendo o governo do estado como o principal acionista. Estamos abaixo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E a nossa principal função hoje no estado é democratizar o crédito para empresas e municípios. Então, nós temos um foco muito grande para que a gente consiga atingir todo o estado e seja uma ferramenta financeira muito importante para o governo do estado para atender os empresários e as prefeituras. De janeiro de 2023 a junho de 2024, foram mais de 830 milhões de reais em auxílio financeiro da Agência de Fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico para projetos de 96 prefeituras das 16 regiões administrativas do estado. Nós temos recursos próprios e trabalhamos também com recursos terceiros, como o BNDES. As liberações desses recursos, elas acontecem conforme o andamento das obras, ou seja, são encaminhadas medições para a gente, nós verificamos com vistorias e assim a gente consegue fazer a liberação sustentável, né? Nós não entregamos todo o recurso para o empresário ou para as prefeituras, nós vamos entregando esse recurso conforme o andamento da obra. Com os recursos da instituição financeira, os gestores municipais realizaram benfeitorias ligadas ao tratamento de água e esgoto, usinas fotovoltaicas, modernização da iluminação pública, reforma de prédios públicos, além de obras de pavimentação e recapeamento. Todo o processo é feito praticamente todo online. Se, por exemplo, se o prefeito ou o empresário quiser nem vir até a instituição, ele não precisa. Nós temos o site, o desenvolvesp.com.br. Lá temos o link de solicitações online, que dá para fazer uma simulação, dá para verificar o quanto de potencial que a prefeitura ou a empresa pode conseguir aqui com a gente. Então, esse processo ele é online, inclusive nessa parte das obras mesmo, porque a prefeitura, que vou falar mais da parte que me compete, na parte do setor público, ela encaminha todas essas medições, fotos, tudo através de e-mail ou do nosso sistema, e depois nós comprovamos, né, periodicamente com vistorias em loco, mas a prefeitura não precisa se deslocar. A gente sabe que o estado de São Paulo é relativamente grande. Ô, gente, ainda nessa pegada econômica, né, a gente tem um recado para você que mora em Bragança Paulista, município a 88 quilômetros aqui da capital paulista. Dê só uma olhada, 197 vagas à disposição lá no posto de atendimento ao trabalhador, hein? Auxiliar de logística, alimentador de linha de produção, armazenista, trabalhador de manutenção de edificações, atendente de lanchonete e faxineiro. Você se enquadra em uma dessas oportunidades? Novamente eu digo, procure lá o posto de atendimento ao trabalhador em Bragança Paulista. Faça a sua parte, vamos fomentar o teu bolso e também a economia de todo o nosso estado. Pessoal, está na hora de um intervalo, mas antes eu quero dizer para você que é de fundamental importância a sua participação no Informe SP Primeira Edição, não somente no Informe SP Primeira Edição, mas, claro, também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, maior parlamento estadual da América Latina. Se você não está aqui na região, em São Paulo, né, na grande São Paulo, você pode também ter essa ideia de vir até aqui, né, visitar o Palácio 9 de Julho, entender quais são as atividades dos parlamentares desta Casa Legislativa, participar também por meio da hashtag InformeSP no X, dar uma olhada ali nas redes sociais da Assembleia Legislativa e também no site da Alesp, é ual.sp.gov.br. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Legislativo Paulista e de todo o nosso estado. Até já. Oito horas mais 53 minutos da matina. Como é bom estar com você aí do outro lado. Nós estamos de volta com mais informações do Legislativo Paulista. E todo dia você acompanha aqui no Informe SP Primeira Edição a divulgação de diversas vagas de empregos no estado. No bloco anterior, né, falamos sobre as oportunidades em Bragança Paulista. E ótima notícia é que o estado de São Paulo tem quase 18 mil vagas disponíveis para você.
E só na Grande São Paulo chegam a 8 mil esse número, viu, gente? Bem interessante. Para a gente falar mais sobre essas oportunidades de emprego, de trabalho, a gente vai conversar agora com Mariana Rodrigues, coordenadora de operações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia a tudo, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã e obrigada pelo convite. Eu que agradeço, agora eu quero fazer uma correção, é Mariana, né? Mariana. Perdão, Mariana, me perdoe, feita a correção então. Eu trago uma pergunta para você, né, aqui, que a gente sempre traz aqui no Informe SP, esse número de vagas disponíveis em todo o estado, fomentando então a economia, o bolso das pessoas. Mas eu percebo que esse número é grande, 18 mil oportunidades. Como é que vocês avaliam? De fato é isso mesmo, espalhadas em nosso estado? Bom, sem dúvida, de fato essa é uma importante estratégia de inclusão produtiva. Como você mencionou, nós temos quase 18 mil vagas em todas as nossas unidades dos postos de atendimento ao trabalhador. Hoje o estado conta com mais de 200 unidades na região metropolitana, interior, litoral, que disponibilizam e ofertam um conjunto muito amplo de oportunidades. Amplo em diversos sentidos, amplo em relação aos tipos de profissões e vagas que estão disponíveis, aos critérios, aos requisitos, conseguindo contemplar um escopo bem significativo de oportunidades para a população. De fato, é um cenário muito positivo e de aquecimento para o desenvolvimento econômico do estado. Onde estão disponíveis essas vagas, Mariana, para a gente entender, né? O nosso telespectador que está espalhado aí nos 645 municípios. Essas vagas estão disponíveis nos postos de atendimento ao trabalhador. Como eu mencionei, hoje nós temos mais de 200 unidades no estado. As pessoas interessadas em alguma oportunidade podem acessar o site da Secretaria. No site da Secretaria temos o conjunto de endereços de todas as unidades para que a pessoa possa localizar qual a unidade mais próxima de sua residência. Nesse sentido, ela se apresenta a uma unidade com RG, CPF e sua carteira de trabalho. Ali é feito um cadastro, o currículo dessa pessoa e analisada a compatibilidade do perfil do seu histórico profissional com os requisitos das vagas disponíveis. Havendo a compatibilidade, ela já é encaminhada para o processo seletivo. Já falando então sobre essa questão de compatibilidade, né? Quais são as vagas, né? Para que áreas? Bom, como eu mencionei, nós temos um conjunto muito amplo de vagas, são mais de 500 profissões disponíveis, desde áreas como administrativas, logísticas, na área de tecnologia também, isso conectando com as nossas ofertas de qualificação profissional. De fato, nós temos um conjunto amplo de vagas que correspondem às vocações regionais. Então, elas olham também os perfis econômicos das estruturas dos municípios, das regiões econômicas, disponibilizando uma oferta muito provavelmente compatível a qualquer pessoa que procure uma unidade. Muito legal. Já falando sobre essa questão, então, de como que as pessoas procuram, né? Ou melhor, assim, você disse sobre a procura das pessoas, essas unidades. Como que essas vagas chegam a essas unidades? São empresas que disponibilizam? Conta pra gente. Bom, nós temos um processo de busca ativa e captação de vagas. Nessas mais de 200 unidades, nós temos quase 1.000 profissionais que diariamente fazem o contato com as empresas da região, que analisam o perfil econômico da região, as oportunidades em aberto e captam essas vagas para serem disponibilizadas através dos postos de atendimento ao trabalhador. É um exercício diário, por isso nós conseguimos um impacto tão positivo em relação ao quantitativo de vagas disponibilizadas. São equipes altamente empenhadas em conseguir trazer para esse sistema, para o posto de atendimento, todas as vagas disponíveis no território e que ali viabilizam um conjunto de oportunidades para a população. Então, são as equipes que fazem essa captação ativa, mas as empresas também podem procurar ativamente algum posto, alguma unidade para oferecer e disponibilizar vagas. Então, da mesma forma que pessoas em busca de emprego podem procurar uma unidade para apresentar o seu currículo e ser encaminhada para um processo seletivo, as empresas que tenham interesse em disponibilizar vagas através de um posto de atendimento ao trabalhador podem também se apresentar a uma unidade
e ali disponibilizar a sua vaga, que certamente recepcionará um conjunto de candidatos para o seu processo seletivo de forma gratuita. Agora, Mariana, você tem um número dessas empresas, não é? Espalhadas aí, onde estão mais, né? Nas regiões, você falou agora há pouco também sobre a questão da vocação, né? De cada região. Por exemplo, aqui em São Paulo, na capital paulista, na Grande São Paulo, existe uma situação, no Centro-Oeste outra. Conte pra gente isso, por favor. Com certeza, porque isso diz também sobre um esforço institucional que nós estamos fazendo no sentido de qualificar ainda mais esse processo de busca ativa de vagas, de captação de vagas. Hoje são mais de 15 mil empresas com uma média de disponibilidade de vagas, isso tem uma variação diária que depende muito também dessa busca ativa dos profissionais, mas que viabiliza essa disponibilização a partir da característica da região. Mas nós também estamos fazendo um esforço muito significativo no sentido de olhar, por exemplo, para os investimentos locais, para os planejamentos em médio prazo, que compatibiliza a qualificação profissional com a intermediação de mão de obra, de forma mais simplificada, fazendo essa análise do território, de não só da sua característica econômica, mas também ali dos potenciais de investimento, para a gente conseguir conectar isso com uma análise de demanda. Então, as empresas, elas podem sinalizar quais as suas demandas em relação à qualificação profissional, que a gente conecta isso com a área de qualificação, e aí certamente a gente consegue disponibilizar tanto vagas, mais vagas nos postos de atendimento, quanto pessoas, candidatos muito mais qualificados para esses processos seletivos. É, de fato, uma preocupação institucional nossa em qualificar esse processo de captação de vagas para que a gente consiga alcançar a efetividade. Porque tão importante para nós quanto a disponibilização de vaga é a colocação no mercado de trabalho. Nós nos preocupamos também com o encaminhamento efetivo desses candidatos e, por isso, essas estratégias. Você falou sobre a questão de qualificação também, né? Isso é de mais importante. A gente observa, né, aqui em São Paulo, na capital, diversas instituições ensinando, né, esses futuros trabalhadores. Acontece a mesma coisa? E quais seriam, né, essas capacitações? Olha, eu acho que nós podemos fazer um gancho aqui com outro programa importantíssimo da Secretaria, que é o Qualifica SP, justamente para que nós possamos pensar essa trilha, essa jornada única, porque a empregabilidade, enquanto resultado final, ela depende dos investimentos de qualificação, habilitação e aí sim a intermediação para a mão de obra. Então, o Qualifica SP, ele é o programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Qualificação Profissional, onde, numa análise de quais são as demandas do mercado, quais são as demandas das vagas que estão sendo disponibilizadas em relação aos requisitos. Esses requisitos se transformam em cursos profissionais disponibilizados e ofertados em algumas modalidades, presenciais, remotas, para conseguir contemplar todas as necessidades para o aumento da empregabilidade. Então, hoje o Qualifica SP, aproveitando aqui a oportunidade para divulgação, acaba de lançar também um programa em parceria com o Google de tecnologia, então de armazenamento em nuvem, inteligência artificial. São mais de 5 mil vagas, as inscrições vão até dia 5 de agosto, justamente para fomentar a qualificação dos candidatos e torná-los mais aptos a realizar o processo seletivo e se efetivarem nas vagas buscadas. Muito obrigado pela novidade, Mariana, que bom. Agora, tem mais jovens, adultos, idosos também têm a oportunidade de participar de processos seletivos? Como é que fica essa realidade? Sem dúvida alguma. O posto de atendimento ao trabalhador, ele é uma rede de referência irrestrita e de amplo acesso. Então, qualquer pessoa com qualquer escolaridade, qualquer formação profissional, qualquer idade, ela pode buscar um posto de atendimento, justamente porque nós estamos tratando de um conjunto muito amplo de vagas. E quando falamos de amplo, não é só no sentido quantitativo, mas de variedade também, em relação ao perfil dessas vagas. Tratando, por exemplo, das escolaridades com várias vagas e oportunidades em aberto. Então, não há nenhuma restrição em relação à faixa etária. Nós temos muitos jovens que procuram o posto de atendimento, seja na busca de um primeiro emprego ou de uma recolocação no mercado de trabalho. De fato, é um espaço para fomentar a inclusão produtiva na sua integralidade. O objetivo é que nós possamos disponibilizar um serviço de qualidade
gratuito e de fácil acesso à população. Em relação aos idosos, né, existem casos de sucesso que você se recorda? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Por diversas vezes, nós fazemos, inclusive, uma captação ativa de candidatos para participação de processos seletivos. Existe uma série de empresas que têm uma preocupação na empregabilidade 60 a mais. Nós estamos, inclusive, colocando esforços institucionais para ter uma busca ativa de vagas compatível com todas as demandas. Então, essa análise que eu digo que as equipes fazem para a captação de vaga, ela não é só econômica, não é só ali das características do território, mas é uma busca ativa de vagas também olhando para a população, também olhando para o perfil das pessoas que procuram as unidades. E nesse contato entre equipe e empresa, esses alinhamentos, essas conversas, essas conscientizações também são feitas para que a gente consiga, mais uma vez, disponibilizar um serviço de ampla qualidade para a população de São Paulo. Eu sempre digo aqui no Informe SP Primeira Edição, Mariana, sobre a realidade, né, da oportunidade de emprego, fazendo bem para a própria pessoa e também para a economia de todo o nosso estado. E esse bem reflexo, né, que acontece, porque uma vez a pessoa é empregada, uma vez uma pessoa com grana no bolso, certamente vai fazer muito bem para o estado, né? E aí é geral, né? Não só aqui na capital, mas diversas regiões do estado. Tem essa questão também, a capacitação de ideias para o turismo, né? Viagem, isso é muito bom, né? Sem dúvida alguma. É um grande ecossistema. Desenvolvimento econômico, ele perpassa um conjunto de áreas, desde investimentos, atração de investimentos, mas também ao processo de empregabilidade enquanto o núcleo desse processo. É onde as pessoas terão ali vários ganhos individuais e coletivos, como você muito bem mencionou. Nós não estamos falando apenas de um processo de geração de renda, é um processo que está vinculado à qualidade de vida, é um processo que está vinculado à garantia de saúde, de escolaridade, de sustentabilidade. De fato, o emprego, o trabalho, ele é o eixo central de uma série de outras políticas, de uma série de outros direitos. Por isso, a preocupação que nós temos em ofertar um serviço que consiga atender todo esse ecossistema, que consiga se conectar com todo esse ecossistema e, no final, nós com certeza teremos um desenvolvimento econômico muito expressivo para o estado de São Paulo. A gente está falando aqui sobre essa questão, né, da garantia de dinheiro, né, e economia para o Estado, mas vale lembrar também que a pessoa empregada, e você citou a questão da saúde, faz muito bem para a saúde mental, inclusive, né, gente? Quando a gente tem um emprego, um trabalho, nos faz muito bem, né? A gente se sente produtivo, isso vale demais a pena fomentar também, Mariana. É isso. A geração de renda, ela é central para o conjunto de necessidades individuais e coletivas hoje. Então, o impacto, ele é direto em todos os cenários de sustentabilidade das pessoas. Isso vai impactar a saúde mental, emocional, inclusive biológica, em todos os seus sentidos, a sua capacidade de uma autossustentabilidade, da sua independência, impacta a coletividade, certamente. Então, por exemplo, nós trabalhamos e falamos muito sobre o impacto do emprego nas questões de violência doméstica, violência contra as mulheres, de como a autonomia financeira ela é um grande fator que consegue interferir em várias outras problemáticas sociais que não exclusivamente econômicas, mas que se relacionam diretamente com a necessidade econômica. Por isso, a importância de entender também o impacto do emprego e do trabalho nesse outro ecossistema aí um pouco maior da sociabilidade como um todo. Por isso, mais uma vez, a nossa preocupação e responsabilidade nesse processo. E responsabilidade em relação à política de inclusão produtiva, podendo oferecer esse conjunto de serviços e oportunidades para a população do estado de São Paulo. E se existe a preocupação, né, de inclusão no trabalho, né, na educação, na saúde, fomento de tantas coisas importantes, nós estamos na Assembleia Legislativa e a gente não pode deixar de dizer, não é, sobre essa realidade de criação de projetos de lei que fomentem, né, leis que fomentem cada vez mais a oportunidade de inserção das pessoas, não? Sem dúvida. A administração pública, a gestão pública, ela é feita por um conjunto de estratégias, né? Um conjunto de estratégias
que perpassam certamente o legislativo, o executivo, as relações interinstitucionais, então, a importância das relações entre Estado e município, inclusive, pensando que, por exemplo, aqui o objetivo da nossa conversa, os postos de atendimento ao trabalhador, eles são estruturas em parceria, muitas vezes, entre o Estado de São Paulo e os municípios do Estado de São Paulo, que sinalizam justamente esse esforço institucional de somar esforços para entregar uma política pública eficaz, para entregar uma política pública que tenha o resultado e o impacto na população como nós queremos e nós precisamos e a população demanda. Então, de fato, é mais uma vez uma responsabilidade que o governo do Estado de São Paulo assume para entregar um serviço de qualidade e impactar no dia a dia, na vida de todas as pessoas. Mariana, para a gente encerrar, você nem precisa virar para trás aí, mas eu estou vendo essa bela obra de arte que é o nosso mapa do Estado de São Paulo e eu observo pontos ali, né? São pontos em que os postos estão presentes ou não? Exatamente, exatamente. Aqui fazemos um monitoramento diário, um acompanhamento diário das nossas atividades, do desempenho dos postos. Nós conseguimos hoje cobrir todo o território de São Paulo, alcançar todo o território em todas as regiões administrativas. Como disse, são mais de 200 unidades que somam esforços nesse processo e conseguimos conversar um pouquinho aqui nessa manhã. Mas, de fato, aqui atrás são as nossas unidades, os nossos equipamentos e que estamos cada vez mais fortalecendo esse processo e qualificando as nossas cooperações interinstitucionais para entregar o que a população precisa. Quero muito agradecer, então, a participação da Mariana Rodrigues, coordenadora de operações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Muito obrigado por esse bate-papo, essa entrevista e as informações que você trouxe para o cidadão e cidadã paulistas. Um abraço, viu? Um abraço. Nós que agradecemos pela oportunidade de conversar um pouco sobre uma política, uma estratégia tão importante para nós e para a população. Então, seguimos aqui sempre à disposição, mais uma vez, para concluir, todas essas informações estão disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sejam as unidades, os postos de atendimento, os processos e as metodologias de trabalho, então quais são as documentações necessárias para apresentação nos postos de atendimento, quais são os canais de comunicação para as empresas disponibilizarem ali suas ofertas, tudo isso em ampla transparência para que a gente consiga se aproximar e alcançar esse resultado. Bom, mais uma vez, obrigada e uma ótima manhã para todos vocês. Valeu demais para você também, Mariana. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. E olha, pessoal, tem mais oportunidades de emprego, hein? Já que a gente está falando sobre essa realidade, dessa vez para a população de Indaiatuba, muito perto aqui da capital, inclusive. A região está com mais de 700 vagas em aberto. No total, 737 vagas. Você que é faxineiro, 61 vagas à disposição, atendente de lojas e mercado, 54, auxiliar de serviços de alimentação, 53, auxiliar de logística, 46 vagas, operador de empilhadeira, 26, motorista de furgão, também 26 vagas. Todas essas oportunidades, novamente, estão no posto de atendimento ao trabalhador lá em Indaiatuba. Vamos fazer a diferença? Hoje é quarta-feira, menino Ney, é dia de procurar emprego, todo mundo aí espalhado pelo nosso estado. Vamos sim atrás do nosso dinheiro, de fomentar a nossa economia. E você já sabe, né? A sua participação é de fundamental importância em nosso telejornal. Não acessou as redes sociais da Assembleia Legislativa ainda? Que isso, time? Bora lá! Acesse sim e não se esqueça de usar a hashtag InformeSP no X. Sempre muito bom lembrar também, é bom e agradável saber que você pode acessar o al.sp.gov.br e também ler as informações que os parlamentares desta Casa Legislativa estão fazendo pelo nosso estado. Time, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltaremos sim com mais informações do Legislativo e do Estado Paulista. Até já. Estamos de volta com mais informações do Legislativo Paulista, agora 9 horas e 16 minutos. Tem muita gente já preparando o almoço, né? Tem muita gente que começa logo cedo, viu? A preparar o alimento de cada dia.
E por falar em alimentação, né, em alimentos, a alimentação e o cuidado com as crianças, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, cerca de 25% das calorias consumidas por crianças menores de 5 anos são compostas por alimentos ultraprocessados, gente. Pois é, o cardápio bem rigoroso, ou melhor, perigoso, contém corantes, aromatizantes e outros aditivos. Além disso, né, metade das crianças até 5 anos não consome frutas e ingere açúcar. Olha só, gente, isso é complicado, hein? Quase todos os dias acontece isso, viu? Vamos ver. De acordo com os dados mais recentes produzidos pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o consumo dos alimentos ultraprocessados faz parte da rotina de bebês menores de 2 anos. Além de ser o grupo que menos ingere frutas e hortaliças no Brasil. Eu falo que o ideal, né, no mundo perfeito, o ideal seria estimular lá na introdução alimentar, porque às vezes muitos pais, por a criança colocar a comida para fora, fala que ela não gosta. Só que na verdade ela nem criou o paladar dela ainda, ela está conhecendo os alimentos. Só que a gente sabe que tem algumas crianças que, porque recusou, o pai não oferta novamente. O pai ou a mãe, enfim, o cuidador não oferta novamente. Então, já que aquela criança, né, a criança, enfim, já está com o paladar criado, depois de um certo tempo, caso ela tenha essa dificuldade em consumir vegetais, legumes ou até mesmo frutas, é trocar a forma de preparo, porque às vezes a criança, por exemplo, não gosta de uma cenoura crua, mas talvez de uma forma cozida ou refogada ela vai ter uma aceitação melhor. E outra dica muito importante é colocar o seu filho para participar do momento do preparo. Ana Trícia Souza, nutricionista clínica e esportiva, diz que, com as férias escolares, a tendência é que tenha o aumento do consumo das guloseimas, fast foods, produtos industrializados, com alto teor de sódio, gordura e açúcar. Não necessariamente é preciso manter o mesmo horário de uma rotina escolar, né? Às vezes a criança acorda às 6, 7 da manhã para ir para a escola, nas férias acordar um pouquinho mais tarde, não tem problema. O importante é não deixar essa criança longos períodos sem se alimentar e o mais importante é visar a qualidade desse momento da alimentação. Não é que não pode comer um docinho, de vez em quando até pode, só que o que tem que predominar são alimentos mais saudáveis. A nutricionista dá dicas para auxiliar os pais nessa quebra de rotina alimentar. É muito importante que mesmo nesse momento de mais descontração, a gente conscientize tanto os pais quanto as crianças da importância de se manter uma alimentação saudável. A gente sabe, né, que uma alimentação rica em fibras, vitaminas, e aí a gente engloba, né, as frutas, os vegetais, elas são de suma importância para prevenir o risco do aparecimento de algumas doenças, né? Então, é importante que a gente implemente, né, na vida ali da criança, do adolescente, a importância de uma alimentação balanceada. Olha, a nutricionista até falou uma coisa agora muito importante, né? Porque com uma alimentação saudável, você inclusive fica bem longe de algumas doenças, né? Falando sobre essa realidade, né? Você sabia que o câncer de mama é o tipo da doença que mais mata mulheres no Brasil, gente? Pois é. Apenas no ano passado foram registrados 73 mil novos casos. E olha, o governo do estado, viu, está de olho nesse número alarmante e trabalhando para facilitar a prevenção. Por isso, os agendamentos de mamografia do programa Mulheres de Peito Já podem ser solicitados com a ajuda do aplicativo do Poupa Tempo. Confira as informações. Com o intuito de facilitar o acesso das mulheres ao exame de mamografia em idade de rasteio, ou seja, entre 50 e 69 anos, a Secretaria da Saúde disponibilizou uma aba do programa Mulheres de Peito, dentro do aplicativo do Poupa Tempo. A partir dali, a mulher é direcionada para a Central de Regulação CROSS, para agendar um exame de mamografia na unidade de saúde mais perto de sua casa. Esse programa é destinado para as mulheres em idade de rastreio, que são aquelas que não precisam de pedido médico, da faixa de 50 a 69 anos. Nas demais idades, as mulheres precisam passar por consulta médica para pedir o exame para agendar a sua mamografia. Ter o tempo trabalhando a favor da prevenção é essencial para que os novos casos de câncer de mama sejam identificados ainda no início, o que aumenta a chance de cura. Por isso, a Secretaria da Saúde tem trabalhado para diminuir o tempo de espera
e ampliar o acesso das mulheres ao exame preventivo. Temos até 60 dias para fazer um agendamento de um exame. Então, em geral, é isso que leva dentro do estado de São Paulo para que a mulher consiga fazer o agendamento de sua mamografia. É importante também falar que nós temos no estado 3 carretas de mamografia que percorrem várias cidades. E também nessas carretas, esse programa Mulheres de Peito atende as mulheres de 50 a 69 anos sem pedido médico e as demais mulheres com idades de 35 para cima com pedido médico. Mas a demanda é espontânea, é só as mulheres chegarem onde as carretas estão instaladas e fazerem o seu exame de mamografia. Para participar nas carretas, as mulheres precisam se apresentar com RG e o cartão SUS. No caso das mulheres com menos de 50 anos, também é necessário apresentar pedido médico para a realização da mamografia. Para quem optar pelo agendamento no aplicativo, o processo é simples. A paciente baixa o aplicativo do Poupa Tempo, lá dentro ela clica na abinha da saúde e dentro da aba da saúde vai ter uma abinha também, Programa Mulheres de Peito. Quando ela clicar nesse programa, vai aparecer um 0800 para que ela ligue diretamente para a nossa central de regulação. Ligando para a central de regulação, ela pode agendar o seu exame de mamografia na unidade mais próxima da sua residência. Lembrando que são aquelas mulheres de 50 a 69 anos. E no aplicativo também nós temos os locais onde as carretas de mamografia estão percorrendo, as cidades em que elas estão. Então, as pacientes também poderão entrar e ver em quais locais as carretas estão neste momento. O agendamento dos exames acontece 24 horas por dia. Já os horários para a realização da mamografia varia de acordo com o horário de funcionamento da unidade de saúde mais próxima da casa da paciente. O mapa das carretas também está disponível para consulta o tempo todo. A ideia é que a gente tenha pelo menos aí 2 meses de carretas já com as próximas cidades, né? E que as pacientes possam acompanhar. Futuramente, nós também teremos um alerta. Então, aquelas mulheres que têm o aplicativo Poupa Tempo vão receber um aviso quando a carreta chegar no seu município. Isso ainda não está implantado, a secretaria vai implantar, mas também receberá um alerta. Então, aquela mulher que tiver o aplicativo baixado vai poder saber, através de um alerta, que a carreta estará na sua cidade. Lembrando que as carretas atendem de segunda a sábado, de segunda a sexta é das 8 às 17 horas e de sábado é das 8 ao meio-dia. É preciso ficar em atenção o tempo todo, né? Em alerta. Porque, olha, vocês sabem que no estado e na capital paulista, os casos de coqueluche aumentaram mais de 700% em comparação ao mesmo período do ano passado, viu? A doença não é erradicada no país não, viu, gente? E reforça a importância da vacinação atualizada. Olha só. A coqueluche é uma doença infecciosa de alta transmissibilidade maior que o da Covid-19, já que o contaminado pode infectar outras pessoas através de gotículas da tosse, espirros ou mesmo ao falar. A doença tem como principais sintomas crises de tosse seca, febre baixa, coriza e mal-estar. A primeira fase, que é a fase catarrhenca, que a gente fala, né, que a criança ela começa com coriza, com febre, uma mal-estar e uma tosse seca que dura até aproximadamente aí 2 semanas. Depois vem a fase paroxística, que dura mais ou menos de 2 a 4 semanas. E aí quando a criança começa com aquela tosse, que a gente fala tosse de cachorro, é uma tosse que falta até o ar para a criança. Então ela tosse e aí ela fica com essa falta de ar. Essa é a tosse bem característica. Geralmente dura aí de 2 a 4 semanas e tem a febre baixa. Depois tem a fase convalescente, que dura aí até 1 mês, 2 meses depois, que a criança já melhorou dessa tosse, dessa falta de ar, mas ela ainda permanece com uma tosse seca, com uma febre baixa. A coqueluche é mais transmissível em períodos com clima ameno e frio, já que as pessoas permanecem a maior parte do tempo em ambientes fechados. Os sintomas duram entre 6 a 10 semanas. O tratamento é feito com antibióticos. A gente tem um antibiótico específico, tá? Para a gente poder tratar. Então, é importante passar por uma avaliação médica, ver se realmente é para a gente tratar. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ir na farmácia, comprar um xaropinho e achar que está tratando. Passar por uma avaliação com um pediatra.
Quais são os sinais de alarme para a gente sair correndo para um hospital, por exemplo, tá? Porque às vezes tem casos leves que acabam ficando em casa, né? Como uma febre, uma tosse. Quando a criança apresentar desconforto respiratório. Então, você vê que seu filho ele está com dificuldade para respirar, que ele deita à noite, ele puxa o ar para respirar. Se ele apresentar um desses sintomas, precisa procurar o pediatra ou o pronto-socorro mais próximo. As secretarias de saúde afirmam que a maioria dos casos está relacionada à ausência de vacina ou ao esquema vacinal incompleto. A principal medida de prevenção é a vacina, oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. São 3 doses, aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade. Depois, uma dose de reforço aos 15 meses e um segundo reforço aos 4 anos. Mas as pessoas que trabalham, que atuam com essas crianças nessa faixa etária precisam ser vacinadas também. Então, a gente indica todas as gestantes a vacinar, porque aí o anticorpo ele passa, né, pela placenta e o bebê vai ficar protegido, e todas as pessoas que ficam ao redor dessa criança. Então, avós, tios, quem mora junto, o pai com essa criança, também a gente recomenda vacinar. A gente fala em vacinação em casulo. Esse ano, por exemplo, a gente está abrindo exceção e está vacinando também funcionários de berçários, de creche, para a gente ver se a gente consegue conter um pouco essa infecção. Bora vacinar, né, gente? Tão importante. A nossa entrevistada falou aí o nome, né, popular como tosse de cachorro, mas o André Copazio, que está aqui atrás das câmeras, disse de fato, né, que também tem a tosse que é comprida, né? Independentemente do nome, é importante a gente vacinar, aí todo mundo, né, procurar a vacinação de mais importante. A gente vira a chavinha aqui do nosso telejornal para falar que as polícias que trabalham em atendimento direto às pessoas em situação de vulnerabilidade vão receber treinamento multidisciplinar. Durante a capacitação vão ser realizadas atividades psicopedagógicas e ações de informação ao público. O programa de treinamento terá 12 cursos, cada um com duração de 30 dias, e abordará temas relacionados aos direitos humanos fundamentais. Todos os policiais da ronda escolar vão passar por essa capacitação sobre os direitos e sobre as pessoas com deficiência no estado. O programa vai ter viaturas específicas, acessíveis, que dê para levar a cadeira de rodas, e dentro das viaturas vai ter aquele kit básico de atendimento para caso seja necessário. Então, assim, de fato, a ronda não vai mudar a atribuição dela, a competência dela continua a mesma. O diferencial é que esse policial agora vai entender um pouquinho melhor sobre a pessoa com deficiência e as suas especificidades. São 550 vagas para policiais militares, civis e técnicos científicos que atuam nas atividades de segurança pública. As aulas serão desenvolvidas em conjunto por policiais, profissionais da saúde e assistentes sociais. Dentro da segurança pública, quem vai tocar esse processo são os consegues. Vai ser através dos consegues que a gente vai trabalhar, o que torna a coisa mais humanizada. E por falar em humanização, vamos fomentar um pouquinho mais as vagas de emprego aqui no Informe SP Primeira Edição. Você que está em Jaguariúna, município a 123 quilômetros aqui da capital, preste atenção. Existem 171 vagas por lá: alimentador de linha de produção, auxiliar de logística, servente de obras, faxineiro, operador de caixa e expeditor de mercadorias. Todas estas oportunidades estão no posto de atendimento ao trabalhador. Vamos fazer a nossa parte? Bora lá! E eu sempre lembro a você, nosso querido telespectador, telespectadora, como é bom estar com vocês aí do outro lado. A sua participação é muito importante em nosso telejornal. Não se esqueça de acessar as redes sociais da Alesp. Ao acessar o X, digite lá a hashtag InformeSP. E não se esqueça, o al.sp.gov.br é o site de notícias do maior parlamento estadual da América Latina. Time, a gente já volta, hein? Não saia daí, é rapidinho o intervalo. Nove e 34 da matina, estamos de volta com mais informações do maior parlamento estadual da América Latina e de todo o nosso estado querido de São Paulo.
Ô, me conta uma coisa aí, você está com as crianças assistindo ao Informe SP nesse exato momento? Então fique com a gente, porque até o fim dessa edição, claro que tem mais informações para elas também. Mas depois, viu, gente, se ainda não pensou na agenda do passeio do dia a dia, preste atenção, porque as crianças estão de férias, né? E vale a pena demais aproveitar esse momento de férias, de descanso das crianças, mas também para aproveitar a cultura. Já pensou? Pois é. O Museu da Língua Portuguesa, aqui da capital paulista, está promovendo uma feira de troca de livros, sarau e brincadeiras para as crianças nessas férias. Gente, quem traz as informações é a Evelyn Lauro, ou melhor, é isso mesmo, a Evelyn Lauro, articuladora social do museu. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Arthur. Nos traga essas informações, então, Evelyn, por favor. É de mais importante a gente agregar as crianças agora nesse exato momento, né? E qualquer atividade ligada à cultura faz bem demais. Isso mesmo, Arthur. A gente aqui no Museu da Língua Portuguesa, a gente está com uma programação bem intensa de férias, né? A gente é uma instituição da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e como um pacto aí com o governo estadual, a gente tem uma extensa programação de férias. Convido vocês a seguir o museu pelas redes sociais, acompanhar o site, que vocês vão ter todos os detalhes dessa programação. E eu queria dar destaque justamente para a feira de troca de livros. Essa é uma iniciativa que nasce aí do programa de articulação social. A nossa missão é fazer uma integração aí entre o museu, o território e todos os grupos que ocupam esse território. E, obviamente, a gente tem aí um destaque de ação de incentivo à leitura, né, até pela característica aqui do nosso museu, que é justamente olhar para a língua portuguesa, e aí a gente tem promovido, uma vez por mês, esse grande encontro aí de leitores curiosos, que têm aí a possibilidade de experimentar novos títulos e novos autores, mas também com o objetivo de formar novos leitores, né, e aí partindo, inclusive, da infância. A gente conta aí com um espaço infantil na nossa feira, uma série de livros infantis e incentivar aí as crianças tanto a ler quanto a fazer os seus livros circularem, né? Já leu? Traz o livro para a feira, troca por um novo livro, garante que outra criança acesse esse livro que você já leu. E quem não tem livro para trocar, também não precisa se preocupar, porque a nossa feira também conta com algumas frentes de distribuição gratuita, com o próprio educativo, com a parceria com os núcleos de biblioteca municipais e os coletivos do nosso território. Ô Evelyn, você falou sobre a troca de livros, né? Tem muita gente, por exemplo, vou pegar, me perdoem, mas eu vou me pegar como exemplo aqui, né? A gente precisa de histórias, inclusive, para fomentar, né? Personagens para a gente interagir nessas nossas entrevistas fazem muito bem. Aí, muitas vezes, eu me pego como exemplo e me desculpem por esse fato, mas histórias são histórias. Agora, eu, por exemplo, gosto muito de ler, mas eu converso com os livros. E quando eu digo converso com os livros, eu tenho o hábito de riscar, grifar, escrever nesses livros. Muitas vezes as pessoas não gostam disso, né? E quais são as dicas, sugestões, de repente, para as pessoas que fazem, que conversam com os livros, como eu converso, por exemplo? É claro que vale a pena estar com o livro em bom estado. E muitas vezes riscado, eles são considerados, porque a sociedade considerou que não são livros tão adequados assim. Mas a gente pode trocar esses livros? Pode. O que a gente considera bom estado é que o livro tem ali, né, preservada todas as páginas, que mesmo que a gente faça anotações, que a gente risque, que isso não comprometa a leitura, né? Se não comprometer o conteúdo, tá tudo bem, né? Óbvio que é bastante interessante a gente se deparar com o livro no melhor estado possível, mas se o livro ele tiver ali riscadinho, tiver com alguma anotação, isso não desabona a troca. O cuidado que a gente toma é aceitar trocas de livros que sejam livros de leitura e não livros de consulta, né? Então, livros de literatura, livro do campo dos estudos sociais, de forma geral, a
a gente aceita. Mas a gente não está aceitando dicionários, material didático, livros de áreas muito específicas, como, por exemplo, arquitetura, matemática, enfim, né? A gente está aí primando pelo incentivo à leitura mesmo. Então, que tragam livros que sejam de literatura, e aí de todas as ordens, e livros do campo dos estudos sociais. Mas pode ter o risquinho, pode ter um amassadinho na cara. Porque muitas vezes até esses livros de literatura, né, são interessantes, porque o autor, vez ou outra, ele está criando, né? Vez ou outra não, ele está criando, ele está conversando ali também, não é? E vale a pena a gente grifar um pouquinho ali, sabe, gente? Não me queiram mal por isso não, mas eu gosto muito de conversar com os livros. Dito isso, eu vou partir para uma outra realidade, porque o mercado de trabalho tem sido muito fomentado no Informe SP primeira edição hoje, certo? Eu quero falar com você que mora em Mogi Guaçu. A região tem mais de 200 vagas. Olha aqui no nosso telão, acompanhe comigo, porque existem vagas para trabalhador de extração florestal, costureiro, alimentador de linha de produção, motorista de caminhão, servente de obras, conferente de mercadoria. Gente, essas vagas estão lá no posto de atendimento ao trabalhador em Mogi. Vamos sempre fomentar o teu bolso e a economia de todo o nosso estado. Daqui a pouco a gente volta com informações aqui do Legislativo. Até já. Nove horas mais 53 minutos, nós estamos de volta com mais informações do Parlamento Paulista e de todo o nosso estado, o estado de São Paulo. Eu quero chamar a atenção para lá de especial para o jovem, né? Você que é jovem, atenção a essa realidade. Uma pesquisa realizada pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo apontou que o uso de cigarro eletrônico provoca níveis de intoxicação no organismo superiores ao cigarro convencional. Olha só. O estudo inicial, promovido com base nos dados de 200 fumantes de cigarros eletrônicos, detectou que os níveis de nicotina presentes nesses usuários são de 3 a 6 vezes maiores em relação aos fumantes de cigarros convencionais. Atualmente, cerca de 3% da população brasileira utiliza cigarros eletrônicos. O que chama a atenção é que esses produtos, vapes hoje que tem sal de nicotina, tem uma capacidade de oferta de nicotina superior até ao do cigarro convencional. E se você for considerar que ele é de fácil uso, a pessoa pode usar sem chamar muita atenção, isso facilita demais o acesso e muitas vezes o número que a pessoa é exposta a esse produto é muito maior do que com o cigarro convencional. Então, isso explica porque que a gente pode encontrar em alguns usuários valores até muito maior, foi até 6 vezes maior que o do nicotina de usuários de cigarro convencional. A cardiologista do INCOR, Jaqueline Schultz, ressalta que os riscos para a saúde dos usuários de vape são equivalentes aos dos usuários de cigarros convencionais com filtro. Além disso, é um produto altamente viciante que contém substâncias tóxicas que podem afetar as pessoas ao redor. Quando você dá um cigarro convencional, você dá 200 tragadas, vamos supor, um maço. No eletrônico, essa quantidade que eu te falei, que vai de 1.000, 2.000, 5.000, e às vezes um indivíduo faz isso num único dia, dá 600, 800, 1.000 tragadas. Então, isso explica a grande exposição. E uma coisa importante, embora as pessoas usem em ambiente fechado, não devem usar, porque contamina o ambiente, produz umas partículas que a gente chama ultrafinas, até em maior quantidade que o do cigarro convencional. Realmente, ele não tem combustão, então não tem nada a ver com alcatrão, monóxido de carbono, mas tem outros poluentes, inclusive isso que a gente chama de partículas ultrafinas, que para a saúde ela é pior do que o cigarro convencional no aspecto de atingir as camadas mais profundas do sistema respiratório e poder avançar para o sistema circulatório, e provocando uma inflamação no organismo como um todo, aumentando bastante o risco cardiovascular. A chance de quem consome cigarro eletrônico é 2 vezes maior de ter um infarto ou um acidente vascular cerebral. Já tem relatos de casos de infarto agudo, paciente de 26 anos, no Brasil, por uso de cigarro eletrônico. Acidente vascular cerebral, por exemplo, você tem perda de campo visual, que é provocado por um derrame cerebral, um infarto cerebral, provocado também, o único fator de risco era o uso do cigarro eletrônico.
E olha, foi aprovado o projeto de lei 1573 de 2023, de autoria do deputado estadual Rogério Nogueira, do PSDB, que reconhece os pacientes com fibromialgia como pessoas com deficiência em todo o estado de São Paulo, né? Para todos os efeitos legais e de direitos. A fibromialgia é uma condição grave e se manifesta com dor músculo-esquelética difusa e crônica. Vem com dor de cabeça, uma sensação de febre. É como se você estivesse com todos os sintomas de uma gripe muito forte, tá? Te dói o corpo todo, é um desânimo absurdo, é um cansaço absurdo. Você não tem ânimo para nada, dói tudo. Além dessas dores que a Sandra sente, sintomas frequentes da fibromialgia são fadiga, insônia, rigidez matinal, formigamento e sensação de inchaço, além de alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. No Brasil, cerca de 2,5% da população sofre com essa condição. 40% são mulheres, com idade entre 35 e 44 anos. Embora seja conhecida há muito tempo, pouco se sabe sobre as causas e a fisiopatologia da fibromialgia. Fibromialgia, ela é uma condição, na verdade ela não é uma doença bem determinada, ela é uma síndrome em que você tem dor difusa, uma síndrome dolorosa difusa, causada hipoteticamente, o que a gente acredita, por um descontrole central, do sistema nervoso central de controle dos mecanismos de dor periférica. A fibromialgia pode implicar em severas restrições e impactar na qualidade de vida das pessoas acometidas. Existem espectros de fibromialgia, como eu falei. Existe desde aquele quadro mais leve, em que muitas vezes a pessoa nem tem diagnóstico, os quadros moderados, os quadros mais importantes, né? Ao mesmo tempo, o exercício físico ele faz parte do tratamento, então você tem que avaliar o paciente que realmente preenche os critérios. Esse projeto ele vai dar visibilidade e vai de encontro às necessidades que os próprios pacientes têm, porque é difícil de você trabalhar, é difícil de você ser aceito na sociedade, é difícil de você explicar a fibromialgia à sociedade, inclusive para alguns médicos, né? Então, esse reconhecimento, ele vem num momento muito importante. Pessoal, vou voltar às páginas do nosso jornal só para relembrar a você que não estava com a gente, que nós falamos muito sobre cultura hoje aqui, sobre a leitura inclusive, não é? Momentos prazerosos com a literatura brasileira, a literatura estrangeira é de mais importante, ainda mais nesse momento, né, de férias em que a criançada está em casa, vale a pena demais visitar museus, ler bastante, apreciar as obras de arte, de mais importante. Agora, voltando então a essa página, eu quero trazer uma outra dica para vocês bem bacana, né? Sobre a leitura, inclusive. A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo está promovendo o Festival de Literatura Brasileira do século XXI. 6 cidades estão no circuito, com a participação de escritores, apresentações artísticas e muito mais. Nós vamos saber os detalhes, então, na reportagem de Marcela Vasconcelos. O objetivo é promover a literatura contemporânea brasileira e o acervo literário do século XXI, que inclui obras que refletem as transformações sociais e culturais do Brasil. Através da literatura, você, por um lado, experimenta outras vidas, outros lugares, outras formas de pensar, outras aventuras, né? Então, você se relaciona com o outro e com o diverso, com o diferente, né? E, ao mesmo tempo, você olha para dentro, né? Você identifica coisas, você percebe coisas suas através da leitura. Então, é uma viagem maravilhosa mesmo. O festival, que teve início em julho e se estende até novembro, vai passar por 6 cidades. São elas Ribeirão Preto, Ubarana, Jundiaí, São Bento do Sapucaí, Diadema e Lençóis Paulista.
O evento visa promover uma literatura produzida nos primeiros 20 anos do novo milênio. Esse festival ele tem um pouco esse objetivo, o objetivo de botar a literatura brasileira na pauta das pessoas, né, e apresentar um pouco dessa diversidade. Ele se relaciona com dois projetos. Um projeto é esse, da literatura brasileira no 21, em que a gente estimula as bibliotecas a trabalharem a literatura brasileira contemporânea. E o outro é o Prêmio São Paulo de Literaturas, um prêmio promovido pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas já desde 2008, e que é tido como o mais importante prêmio para a categoria romance, ficção. Entre as atividades estão oficinas que visam inspirar novos escritores e estimular o interesse pela escrita e a leitura nos mais jovens, fomentando a próxima geração de talentos literários. O Brasil vem experimentando já há alguns anos já uma literatura muito ativa, muito pujante e de muita qualidade. Quero agradecer aos radialistas e jornalistas desta Casa Legislativa. Sem vocês, nada disso aconteceria. Muito obrigado pelo trabalho de cada um de vocês. A nossa equipe é sensacional. E a você, nosso telespectador e telespectadora, fazem a diferença nesta casa, que é o maior parlamento estadual da América Latina. Eu te lembro que às 1h30 da tarde haverá a segunda edição do Informe SP com Sérgio Everton. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau.